Olá a todos, tudo bem? Tem pouco que a gente não continua essa série. Essa série é do livro do Sefer Yetzirah, o livro da criação, ou o livro da formação, que foi compilado pelo Rav Aryeh Kaplan, né? E você tem ele aqui atribuído a origem do livro. O primeiro livro ele foi escrito por Avraham Avinu, o patriarca Avraham, e com ensinamentos de Adam Arishon, o primeiro Adam. Então, só para você entender que, para quem chegou agora nesse livro, esse livro é um livro judaico que ele carrega, tá, um ensinamento de uma escola de uma família, que foi passado de geração para geração como toda a parte da Torá. Ele não foi incluso dentro do Sefer HaTorah, ele não foi incluso no Humash, né, o chamado Pentateuco, mas ele está dentro dos meios judaicos, ele é amplamente aceito. Não é estudado semanalmente como é estudado o Humash, né, a Parashat Shavua, a porção semanal da Torá, mas algumas famílias, especialmente dentro de Hassidim, e muitos Faradim estudam esse livro. Ele é um livro muito importante porque ele faz com que a gente não foque somente na prática das mitzvot, né, do fazer. Ele nos estimula a gerar uma conexão maior com Hashem. E a gente está falando sobre algumas coisas de Midot. Eu incentivo muito, tá? Quem estudava comigo, quem estuda comigo, e também a minha família estuda, né, o Chovot Alevavot, né, que é conhecido como os deveres do coração, do Rav Bachia Ibn Pakuda. Então, é tradição dos Faradim estudar esse livro, que ele é um livro, alguns falam que é de Mussar, outros falam que é de Kabbalah, outros falam que ele trata de algumas questões que quando a gente estuda esse livro, que a gente costuma estudar constantemente, né, e eu tenho um carinho um apreço muito especial por esse livro, apesar de que muitos Rabbanim aconselham ler primeiramente o Kuzari, que também dentro da tradição sefardita é muito forte, tá? Mas eu prefiro começar por esse, não ler o capítulo 1, né, e depois ir para o Kuzari. Mas esse livro com esse outro aqui, ele abre a sua alma para uma conexão do que aquele livro chama de os deveres do coração, né? As mitzvot ligadas com o coração, ligadas com aquela parte mais de uma conexão mais emotiva, mais espiritual, por assim dizer, que o David Ameller, por exemplo, tinha de conexão com a Hashem. Então é a partir desse viés que a gente volta para cá para ler um pouco dessa questão das mitzvot. Agora meus filhos são muito pequenininhos, eles estão no momento onde eles estudam basicamente mitzvot, e a gente agora está focando, por exemplo, na parte do Shulchan Aruch que cuida especialmente sobre honrar pai e mãe. Porque a gente sentia, e isso é importante na educação de jovens e adultos, tá? Nesse caso eles são crianças. Quando você tem acesso à proibição, o não, ou a torrachá, a repreensão que é feita após um ato negativo, a sua relação com a melhoria do ser humano, a sua relação com o certo e errado fica muito doída. Quando você tem as regras antes e expõe eles às regras antes, eles passam a incorporar e aprendem muito mais rápido o porquê de alguma coisa e se conectam mais alto num nível de mitzvot. O Rav Binyamin Karagela costumava dizer, eu não lembro de onde ele tirou, mas acredito que seja eu não me lembro agora qual o outro Rav, mas eu acho que é do Stipler, né, do Yaakov Kamenetsky, do Rav Yaakov Kamenetsky, que é o caminhão é como se fosse as midot, como se fosse os traços pessoais, as características pessoais que nós temos de tratativa da nossa alma, enquanto que as mitzvot, os mandamentos que nós recebemos, são a carga que são levados nesse caminhão. Se eu não me engano,
o primeiro Rebbe de Lubavitch, ele dizia que os traços negativos, o pecado, na verdade, ele é só um sintoma de uma doença que existe na alma. Então, quando a gente trata a alma, quando a gente trata as midot, a gente tem a possibilidade de não só colocar mais mitzvot dentro do nosso caminhão para levar mais, e também a gente leva por mais tempo na vida. Então eu busco pessoalmente me conectar especialmente com as minhas midot, aprender um pouco de Mussar, para que eu possa carregar o pouco que eu conseguir de mitzvot para a vida. Então, não que há um incentivo de você fazer menos mitzvot, ao contrário, mitzvot são um presente, são um carinho, são um tesouro. Mas quanto mais você se conecta na parte mais espiritual superior, mais longe você é capaz de chegar. Quando eu fiz o meu primeiro trabalho com pessoas, de ensinar pessoas, um projeto que era basicamente um projeto social, né, era muito mais para... porque precisava, por uma necessidade local, de uma comunidade. Hoje em dia, eu faço muito mais para que o que eu recebi, né, não se esvaia, que nem o Pirkei Avot fala. O Pirkei Avot, se eu não me engano, no Perek 2, no segundo capítulo, no segundo domo dele lá, ele traz a obrigação de você sempre querer mais mitzvot. Que a gente compara um pouco como ações de uma empresa, né? Quanto mais você tem, melhor você fica. E quanto menos você cuida, quanto menos você cuida de crescer, aquilo se esvai como se fosse um processo de falência. Então, uma das coisas que a gente não pode querer menos é mitzvot. A gente vai aprendendo não para ser uma coisa forçada, mas para ser uma coisa internalizada de raízes para que ele fique por longo prazo. Ron, tendo dito isso, essa introdução, que foi até bem longa, a gente vai para a página 44, que está escrito assim: Sa'adia Gaon traduz como o eterno. Os cabalistas, os Mikubalim, associam normativamente o nome Yud com Kei com a sabedoria. É o primeiro, Yud com Kei é I e depois o A. Eles comparam com sabedoria, Chokhmah. De fato, somente a primeira letra do nome, o Yud, a primeira letrinha, designa a sabedoria. Sua segunda letra, o Rei, designa o entendimento, o princípio feminino. A razão pela qual esse nome como um todo é usado para designar a sabedoria é porque ela não pode ser captada, exceto quando se acha vestida de entendimento. Por isso, o Yud sozinho não é usado como o nome para a sabedoria, mas sim o Yud combinado com o Re. Aí sim tem uma conexão com a sabedoria. Existem várias razões pelas quais as letras representam a sabedoria e o entendimento, respectivamente. A forma primitiva do Yud é um simples ponto. Isso alude ao fato de que a sabedoria é simples e diferenciada. O valor numérico do Yud é 10, indicando que todas as 10 Sefirot são incluídas na natureza simples da sabedoria. Todas as 10 Sefirot, então vamos só equilibrar todo mundo que está chegando. As 10 Sefirot são as 10 emanações. Sefer vem de contagem, vem de brilho, vem de você ordenar, de você coordenar, né? De você organizar. E essas 10 Sefirot da emanação divina, que começa com Keter e vai chegando até esse mundo, com a nossa base nesse mundo, tá? Todos eles estão inclusos em Yud, a primeira letra do nome de Hashem. Isso significa que também a sabedoria ela vai antes de todas as partes, e na verdade ela resume todas as partes, e a gente tem uma correlação diretamente com a Seret Hadebrot, os 10 ditos. Então a gente pode ligar que o 10 ele tem uma conexão direta com a sabedoria, com o Chokhmah.
E ela vem tanto da relação de cima do reinado de Hashem. E lembrando que as pessoas confundem muito na cultura geral. Malchut Shammai, no reino dos céus, é Hashem mandando em nós. Quando o Talmud fala o Malchut Shammai, no reino dos céus, ele está falando sobre receber o jugo divino. É Deus mandando na sua vida. Reino dos céus não é quando a gente vai morar do outro lado. O reino dos céus é quando Deus manda em você. Existe um nível, dentro das 10 Sefirot, um nível inicial, aqui só, de uma coisa bem mais pé no chão, bem mais dentro desse mundo físico, que é a primeira conexão, e não tem nada de errado com isso. Na verdade, a maioria de nós está, ou quase todos nós, não, todos nós estamos conectados com Deus no mundo físico, na base inferior. Isso já é sabedoria. Porque, na verdade, de lá para cá é reino de lá, e aqui é natureza física. Daqui para lá começa com natureza, depois vai para o espírito. Por isso que a Torá ela fala para fazer. O povo de Israel, quando se conectou pela primeira vez com Deus, não se conectou inicialmente na parte mais espiritual, mais um nível superior, não o povo em geral. Você pode falar de Moshe Rabbeinu, você pode falar de Adam Arishon, você pode falar até de Noah, de Avraham Avinu. Mas, quando se trata do povo, primeiro é aqui, conectamos aqui, depois a gente vai subindo como uma escada. A parte espiritual, ela não sobe de elevador, sobe de escada. Então, as 7 Hadibrot, os 10 ditos, na verdade, são um resumo de duas partes. A primeira, e aí o 2 vem de conexão. Testemunho. E também conexão. Primeiro, porque está ligado com a nossa relação com Deus e depois a nossa relação com o ser humano. Assim é a série de Hadibrot, os 10 ditos. Né? Uma tábua era do relacionamento de nós conosco, entre nós, e uma outra tábua era em relação a Deus, nós com o nosso Criador. Uma pausa aqui, caiu. Tem outra aqui em cima. Casa aqui só tem kibbah. Tá ótimo. Finalzinho da página 44 fala o seguinte: no princípio de uma palavra da letra Yud significa o futuro masculino. Isso se relaciona com o ensinamento. Quem é sábio? Aquele que percebe o futuro. Ao qual, de uma palavra, a letra Yud, usada como sufixo, significa para mim ou meu. A sabedoria é a natureza essencial do indivíduo, pertencendo só a ele. Como tal, é o meu último. O mesmo é verdade sobre a sefirá da sabedoria, Chokhmah, com respeito ao ser infinito. Re tem o valor numérico de 5, em alusão aos 5 dedos da mão. Representa o entendimento, a mão que sustenta a sabedoria. Depois eu vou falar sobre Yad. Distinguindo-a e canalizando-a. No início de uma palavra, o prefixo rei significa o, a, os, as. Ele é o artigo definido que especifica e delinea o objeto. Como uma mão, o artigo definido sustenta e especifica o conceito, que é específico, mas em geral, ao final de uma palavra. O rei indica o possessivo feminino, seu, sua, dele, dela. Por isso que o entendimento está no domínio e da essência feminina. Enquanto você tem lá, na parte masculina, a sabedoria, na parte feminina que a gente apresenta o domínio. Re é uma das 2 letras do alfabeto hebraico que se escreve com 2 partes em separada, desconectadas. Alude o fato
de que o entendimento representa o princípio da separação. Há certo desacordo no Talmud sobre ser Yah é ou não um nome divino. O Sefer Yetzirah assume claramente a posição que sim. Então, o mesmo vale em termos de respeito ao nome, o Kibud Hashem. Existe até algumas alachot que a gente estudou no nosso curso que pelo pessoal entrou pelo WhatsApp no grupo, que fala um pouco sobre as mitzvot relacionadas aos nomes divinos. Ele tem um cunho muito prático, mas também tem questões bem superiores. Então ele completa esse estudo aqui, vale a pena a gente dar uma olhada também. Então há um pedido especial, inclusive, tá? No início desse curso online aqui do YouTube, e também nos outros cursos também, da gente não estudar esses conceitos próximos a qualquer área do banheiro ou nudez. Então, nada próximo a nudez ou nada próximo a locais sanitários. Pelo menos 2 metros de distância de um lugar de nudez e 2 metros de distância de um lugar de qualquer tipo de excreção. Banheiro para urina, fezes e etc. Vamos lá. Na segunda página aqui, segunda página não. Na segunda página que a gente está estudando agora, na página 45, lá no meio está escrito Yud com Kei, o Senhor. Isso se escreve em hebraico como Yud com Rei com Vav com Rei. E foi com essas 6 letras que Hashem criou todas as coisas. Assim como está escrito, confia em Hashem por uma eternidade, de eternidade, para com Yud Kei, com Vav Kei. Ele formou o universo. Está escrito em Isaías, Eshayahu 26:4. Antes de continuar ainda nessa página, só para fazer um aviso sobre como que você consegue reter os conhecimentos desse livro. Esse livro não é um livro simples, a gente tem toda uma playlist que um acaba conectando com outra. Essa parte especialmente é importante você assistir 1 ou 2 vezes. Mas antes de você se conectar, tem 2 coisas que são importantes para que você possa reter um pouco mais o seu conhecimento. A primeira delas é o seguinte: existe o livro físico que você pode adquirir. E como é que é o segredo de você reter mais informações e mais conhecimentos tendo o livro físico, mesmo estudando online, mesmo tendo um curso de complemento? Eu vou colocar o link aqui na descrição, a gente não ganha nada por isso, só para facilitar a sua vida, para você ir no site da sefer.com.br e lá vai ter esse livro. Você vai adquirir esse livro, vai mandar para sua casa, você vai começar de novo o playlist e você vai acompanhar e anotar. Quando você anota, você retém mais informação. Quando você assiste, você retém um pouco de informação. Quando você assiste e ouve, você retém um pouco mais de informação. Quando você assiste, ouve e lê, você retém muito mais. Quando você anota e marca, você grava ainda mais em sua memória. Você quer aprender ainda mais, mesmo que você não tenha uma leitura fantástica, mas quando você tem uma conexão com tem várias pontes de conexão, você acaba tendo mais conexões na sua memória. Mais do que isso, tá? Quando você detém o livro em sua casa, os méritos da alma de quem escreveu permanecem junto com a sua casa. Então, antes de você adquirir também, tenha respeito por isso, porque isso aqui, dentro do judaísmo, isso aqui é como se fosse um corpo com uma pessoa viva. Porque não só tem um corpo físico, mas também tem uma alma quando está sendo lido, quando está sendo estudado. A alma da pessoa foi impressa, e aqui tem várias pessoas que escreveram esse livro, que trouxeram para a gente com milhares de anos. Então isso acumula méritos dentro da sua casa. Isso é a primeira coisa. Então tem uma questão mental, tem uma questão que está muito ligada com a parte do cérebro e tem a parte também ligada também com a sua alma. Opa, hoje lavei o cabelo, tá complicado aqui. Então você tem coisas relacionadas à sua alma. Agora,
É extremamente importante também você também ter o mérito, o merecimento do estudo que você recebe. Quando você tem algo de graça, você também diminui também o seu mérito quanto àquilo que você está estudando. Não é proibido ter coisas de graça. Na verdade, ao contrário, né? Hoje a gente está sendo muito incentivado que você possa se conectar com a Hashem de forma gratuita. Porém, os méritos não são os mesmos de quando você se conecta, quando você tem o merecimento daquilo. Está escrito, quando Hashem fala que você tem que entregar de todo o teu coração, né? Não vou falar Kola Revavot, mas Kola Midot, com todas as suas medidas, também está falando também de dinheiro. Então, o que eu vou te falar? Qualquer centavo, qualquer pedacinho, você pode doar para esse projeto, que eu vou colocar também aqui, um Pix para que você coloque quanto que você puder. Porque a gente está sem equipamento para isso, né? A gente está, eu estou no momento onde a gente precisa fazer alguns upgrades de material para cá. A gente precisa renovar a questão de aulas presenciais aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente vai precisar de toda a ajuda possível. Tá? Se você quer merecer fazer parte desse projeto e fazer com que mais pessoas tenham acesso a isso, você pode ajudar com um Pix de qualquer tipo de valor só para que você mereça. Quanto mais pessoas tendo merecimento de participar disso, mais a Hashem vai trazer outras pessoas para abençoar também. Não é para você sustentar esse projeto, é só para você merecer fazer parte disso. Que a gente está precisando de mais mérito possível. O mérito não é só meu, eu tenho que também ser uma ponte para que você também tenha méritos também. Então a gente quer voltar a ter aulas presenciais e a gente está precisando de mais pessoas que possam ter o mérito, tá? Sem querer nada em troca de querer fazer parte, de receber o mérito dessa grande movimentação que está tendo nesse momento. Ok, vamos continuar aqui. Ainda dentro da página 45. Hashem Tsevaot. Nessa parte aqui vão ser várias vezes onde aparecem nomes sagrados e quais as conexões que o Sefer Yetzirah está trazendo para a gente dentro de movimentação no mundo da formação. Detalhe. É comum designar esse nome às Sefirot associadas com relação, com revelação e profecia. Revelação, no conceito judaico, vem de Gilgulah, é muito mais um desdobramento, tá? É uma palavra um pouco parecida. No aramaico ele traz uma espécie de Gilgulah, como se fosse, vem de Galal, que tem essa coisa de uma roda de desdobramento. É óbvio que pode ter um significado, algum tipo de conexão com o Gilgul Neshamot, né, com essa conexão com as almas da roda das almas que vão abençoando outras vidas, mesmo depois de ter ido, parte das outras vidas elas vêm se conectar com a nossa vida para que nós possamos cumprir nossa missão. Isso é um conceito muito difícil, não é um conceito simples. Eu não vou simplificar com uma tradução que vai prejudicar o seu entendimento, ainda mais para quem é Sefaradi. A gente toma muito cuidado com essas coisas que são complexas de Kabbalah. Não é fácil, às vezes a gente não entende, a gente entende bem pouco. Aquela pessoa que diz que entende muito, a gente toma muito cuidado com essa pessoa. Mas o fato é que a gente entende bem pouco. Mas essa revelação é como se fosse um Gilgulá. Eu vou dar um exemplo. Tinha um jovem, eu já dei um exemplo aqui, esse exemplo aqui, mas tinha um jovem, por exemplo, que ele conseguia prever algumas ações na sua vida, porque dentro do estudo da Torá mostra alguns ciclos, e essa pessoa conseguia, esse garoto, esse menino, conseguia ver ciclos de acontecimento de falência, subida ou descida de ônibus e algumas coisas que estavam muito simples na mente dessa pessoa. Para onde que vai, quanto que vai ganhar a pessoa, quando que a pessoa vai morrer e algumas coisas. Não por adivinhação, mas por uma questão de Gilgulá. É como se fosse um círculo, uma roda de uma ladeira. Que uma ação puxa a outra de forma lógica. Só que para a gente comum, simples, a gente não consegue ver o quão óbvio são essas coisas. Mas Hashem, ele coloca um código no mundo onde coisas são cíclicas. Como aconteceu na vida de Abraham, depois na vida de Isaac, na vida de Yaakov,
como acontece ciclicamente nas histórias do nosso povo, agora está acontecendo. Só um adendo aqui, que esse estudo de hoje seja para o mérito, para a elevação da alma de todos aqueles que foram assassinados, brutalmente assassinados pela organização terrorista do Hamas, por todos os feridos, pela recuperação de todos os feridos e pela volta de todos os sequestrados. Isso seja para elevação em mérito. Agora, a grande questão é essas guerras, por exemplo, de vez em quando acontece alguma coisa e existem, mesmo as pessoas mais laicas do Estado de Israel recebem alguns gilgal, tipo como se fosse um cheirinho do que pode vir a acontecer, né? E aí, isso é um pouquinho antes do Ruach HaKodesh. O que é o Ruach HaKodesh? O Ruach HaKodesh é um cheirinho, se eu não me engano, é 1/60 da profecia. O Ruach HaKodesh, que é traduzido como sopro sagrado, né? Espírito sagrado, ele é um cheirinho da profecia. Ele é como se fosse um nível um pouco maior, tá, de revelação, mas ainda não é uma profecia clara. Então vamos lá, voltando aqui. Isso se refere à revelação ao estado no qual Hashem associa a si mesmo e seres inferiores a ele, nomeando-os de seus exércitos. Segundo o Talmud, a primeira pessoa que usou esta designação de Senhor dos Exércitos, Hashem Tsevaot, foi Haná, quando rezou para Hashem: Hashem Tsevaot, se olhas para a aflição da tua serva, lá em Shmuel Aleph, 1 Samuel, no capítulo 1, no Perek 1, no Pasuk de número 11. E lá, mesmo que, olha só o detalhe, era uma coisa pessoal, era um desejo pessoal, era um filho, não tinha necessariamente a ver com guerra, mas ela associou porque ela teve Ruach HaKodesh para ver o que ia acontecer depois. Então ela já disse Hashem Tsevaot. Deixa eu ver se dá tempo, quantos minutos? 27 minutos. As nossas aulas não passam muito de meia hora. Eu vou só dar um finalzinho assim, porque Elohim de Israel. Vamos entender só esse outro nome. E a gente encerra essa segunda aula da segunda temporada. E depois a gente vê se a gente vê não. E depois faremos a terceira aula dessa segunda temporada. Se inscreva aqui no canal, siga. Assista toda a primeira temporada e a segunda temporada. Tá muito legal esse livro. E não se esqueça de comprar e adquirir para que você possa anotar e aprofundar o seu estudo e ter o mérito, obviamente, de ter isso em casa. Elohim de Israel está conectado a Hashem Tsevaot, ou Tsevakot. Enquanto a revelação em geral é para todos os exércitos de Hashem, ela é outorgada a Israel em particular. Como veremos no 2.4. O nome de Israel está estreitamente associado aos 231 portões. Aqui, a palavra hebraica para Elohim, a palavra que é usada para se conectar com Hashem é Elohim, que faz alusão ao entendimento, o conceito que divide, que define e delinea. Só uma outra coisa também que é importante falar, como aqui está falando de Elohim de Israel, está falando também da manifestação, mas na formação de Hashem enquanto causa no mundo físico. Então aqui a gente está falando de um elemento de ação direta nesse mundo. Enquanto outros nomes não têm necessariamente uma ação direta física nesse mundo, e quando eu falo física nesse mundo, estou falando das matérias, estou falando dos átomos, eu estou falando
do Marx Abrino, por exemplo, da interferência dentro da formação, dentro da criação, dentro desse mundo físico. Essa interferência, o nome que se mais conecta a isso é Elohim. Quando fala de Elohim dos exércitos, não está falando de um Elohim de Israel, não está falando de um Israel, como é que eu vou dizer, um Israel espiritual, não está falando de um Israel daqueles que já não estão mais conectados a esse mundo. Está falando necessariamente de Israel aqui nesse mundo físico. Está falando uma interferência do divino, do celestial, de Hashem Tsevaot, dentro do mundo físico. Então, quando a gente está falando quando a gente está se conectando com esse nome divino, a gente está se conectando com quando Hashem ele abre a cortina é aberta e pela fresta da cortina ele invade esse universo e começa a atuar dentro desse universo. Então, é a forma com que eu consigo melhor trazer isso para dentro do entendimento, para que todo mundo possa entender um pouquinho mais do que está atrás, não só desse nome, mas também de toda a conexão de Hashem com a gente. Espero que essa aula você tenha gostado dessa aula. A gente vai continuar. Se você quer estudar, se aprofundar ainda mais, nós temos... Vídeo é um pouco difícil da gente fazer, por conta que precisa estar num espaço, por isso que a gente vai precisar de espaço físico, precisa ter uma luz, precisa estar com uma iluminação, com som, precisa estar com tudo mais organizadinho para dar o melhor para você. Quanto que as aulas em áudio, que está aqui no grupo do WhatsApp, ele é muito mais para você chegar lá, né, e você se conectar, e um áudio muito mais simples, a gente faz de madrugada, não tem grandes produções, a gente só dá a aula ali e entrega semanalmente para você. Eu espero que você vá lá no nosso site e depois você venha lá no grupo de WhatsApp. A Thaís, que trabalha para a empresa, ela também faz um favor incrível de ajudar a gente para dar esse atendimento. E se você quiser contribuir para a gente poder ter as nossas aulas presenciais, aí sim com o nosso espaço restaurado, né, Bezerrat Hashem, a gente vai conseguir. A gente precisa de muitos doadores para que a gente possa restaurar o local físico para as aulas, né, para as nossas aulas. E se Deus quiser vai ter alunos para poder a gente dar aula também, tá bom? Bezerrat Hashem. Então qualquer doação seja bem-vinda, mas todas as aulas são de graça. Só tem um curso que seria pago, mas eu acho que depois a Thaís vai orientar vocês, tá? Espero vocês na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.